que acaba de chegar até nós aqui é uma denúncia muito séria, muito grave. Atente-se aí, porque novas revelações em decisões do André Mendonça que chegou até nós hoje, 15/10, vai mostrar para vocês que a CPI do INSS está chegando no seu final e o alto escalão agora está sem saída. Olha só aqui o título. Polícia Federal revela algo estarrecedor sobre o sindicato do irmão do Lula. O que está acontecendo, Fábio? Amando de Mendonça, uma investigação da PF, então, afirma que o sindicato, que é o Sindinap, foi uma das entidades que mais desviou ilicitamente valores dos aposentados. Os investigadores da Polícia Federal destacaram a gravidade da situação nesses documentos anexados aí às denúncias. Abre aspas. Os números são alarmantes, chegando a um nível jamais verificado em fraudes previdenciárias, sendo medida então de justiça e reparação do dano, vez que o INSS está ressarcindo as vítimas, causando um inestimável rombo aos cofres públicos. E aí você não vê a Rede Globo falar do irmão do Lula, você não vai ver o SBT falar do irmão do Lula, você não vai ver as grandes mídias falando do irmão do Lula, porque em sua maioria recebem sim valores e verbas públicas. O ministro André Mendonça, que é o relator desse caso, acaba de determinar então um bloqueio de bens e valores do Sindinap e pessoas físicas vinculadas a essa organização criminosa que saqueou os aposentados. A decisão judicial baseia-se então em evidências coletadas pela própria Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União, que é a CGU, e pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Graças a Deus, os aposentados então estão começando aí a serem ressarcidos, mas eu acho que isso caberia até uma ação judicial com danos morais devido ao fato deles estarem sendo roubados e o próprio INSS há muitos anos não identificar isso daí. Então, qualquer aposentado que foi roubado, saqueado por esse instituto, que até o nome do irmão do Lula está vindo à tona aí, procure um advogado e ponha na justiça para você ser indenizado de uma maneira justa. As provas indicam, segundo o ministro, abre aspas, o seguinte: relevante participação dos representados no ilícito apurado na referida operação da Polícia Federal em um grupo criminoso organizado para lesar aposentados e pensionistas do INSS mediante os descontos indevidos e ilegais de benefícios previdenciários. Além disso, André Mendonça também destaca que a Polícia Federal tem feito um trabalho de excelência de colaboração para chegar aí nos respectivos culpados e mentores e cabeça dessa organização. Os dados mostram, gente, olha o absurdo, que o Sindinap realizou transações milionárias. Olha só, a primeira, 41 milhões. A segunda, 88 milhões. Alcançando aí, então, para você sentar, porque de pé vai ser difícil você ouvir isso daqui, a bagatela de 149 milhões de reais. Então, olha aqui, ó, abre aspas. Assim, em relação ao Sindinap, espólio de João Batista, Milton Batista de Souza, Luiz Antônio Adriano da Silva, Anísio Ferreira de Souza e Carlos Cavalcante, sim, foi então descoberto a bagatela de 389 milhões nesse encabeçamento
criminoso que saqueou aí os idosos e os deixaram aí com uma mão na frente e outra atrás. Então nós torcemos aqui para que a Polícia Federal então coloque esse alto escalão no Chilindró o mais rápido possível para o bem do Brasil, para a alegria dos brasileiros, e se de fato houver participação desse vergonhoso esquema envolvendo o irmão do Lula, que ele pague pelos seus atos, porque o Brasil já não aguenta mais viver esses saques absurdos e esse tenebroso, saqueamento que levou os aposentados à estaca zero. E aí você imagina aquele velhinho que precisa comprar o seu remédio, precisa pagar o seu aluguel, precisa colocar o alimento na mesa, que muitas vezes são arrimo de famílias necessitadas. Então é um absurdo enorme e nós estaremos fazendo aqui a cobertura quando o André Mendonça, se Deus quiser, decretar a prisão aí ao lado da CPMI, que está fazendo um trabalho de excelência. O que acontece, gente? Olha só aqui. A decisão judicial aponta um crescimento irregular nas filiações entre 23 e 24. O Sindinap seguiu trajetórias expansivas. 67 mil adesões somente em julho de 23, 63 mil em 24. Isso somado aí aquilo que ainda a justiça não descobriu, porque você imagina só quando levantar esse tapetão aí e expor de fato quem está por trás desse esquema vergonhoso de corrupção. Em resposta às acusações, o Sindinap então declarou aqui em nota desconhecer o conteúdo da investigação da Polícia Federal. A entidade afirma que responde apenas pelos atos em trabalho e não por uma ação administrativa e jurídica. Sobre o aumento de associados, o sindicato justificou o seguinte, abre aspas, repetitivo dizer ainda que o Sindinap é uma entidade de caráter sindical que atua em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas desde a sua fundação em 2000. Vale dizer que o número de associados cresceu na época do gripão da China pela própria característica dos associados que tem aí e pelo fato de oferecer benefícios como descontos nos preços dos remédios e auxílio funeral. Ou seja, sempre virão com uma justificativa tentando provar que não são corruptos, que não participaram de esquemas de corrupção, mas quem vai debandar, quem vai provar se houve ou não esse esquemão vergonhoso é o próprio André Mendonça, é a própria CPMI, que, se Deus quiser, o mais rápido possível vai chegar em cima desse alto escalão que, na minha opinião, em sua maioria, tendo o irmão do Lula ou não, ir para o Chilindró o mais rápido possível para o bem do Brasil, para o bem de todos, para que a nossa nação, então, mais uma vez, possa descobrir que dentro do judiciário há um magistrado que, de fato, está ali fazendo a diferença, lutando pela verdade. E um outro detalhe importante é ver, gente, que a Polícia Federal está fazendo, sim, um trabalho de excelência. Se inscreva no canal Direto no Assunto. Fábio Alvarenga, daqui a pouquinho eu volto aqui trazendo novas informações para vocês. Até mais!